Na Inglaterra nós jogamos um jogo chamado futebol. Now, I need to explain to you a little bit about football, because in Brazil you'll know nothing about it. Eu quero explicar alguma coisa sobre esse jogo para vocês, porque vocês não conhecem nada de futebol no Brasil. Football is a game for gentlemen, Futebol é um jogo para cavalheiros, but it is played by hooligans. mas é jogado pelos hooligans. Rugby is a game for hooligans, Vocês sabem o que são os hooligans. but it is played by gentlemen. Mas ele é jogado por cavalheiros. One of our most famous footballers is Wayne Rooney. Um dos nossos maiores jogadores é o Wayne Rooney. All over our country there are boys with Manchester United shirts. Então no país inteiro você encontra os garotinhos com aquela camisa do Rooney do Manchester United. And on the back of the shirt is Rooney. E o nome do Rooney está lá atrás da camiseta. There are millions of boys and young men who want to be Rooney. Então milhões de jovens, milhões de garotos querem ser Rooney. That's the way the world thinks. É assim que o mundo pensa. I must be like him. Eu quero ser como ele. Now, I hope you've noticed something about this conference. Eu espero que você já tenha percebido algo a respeito desta conferência. In conferences, we learn not only from what we hear, Nas conferências nós aprendemos não apenas daquilo que nós escutamos, but we learn from the whole experience. mas nós aprendemos do Espírito Santo. I hope you've noticed that every preacher, and we've heard every preacher now, E eu espero que vocês tenham percebido dos pregadores, nós já ouvimos todos os que estão aqui presentes. I hope you've noticed that every preacher is different. Eu espero que vocês tenham reparado que cada pregador um é diferente do outro. I hope you're encouraged by that. E eu espero que você se sinta encorajado por isso. So you young men who are pastors, Então vocês jovens aqui que são pastores, don't put Rooney on your shirt. não coloque Rooney na sua camiseta. Just be yourself. Seja você mesmo. Think about the preachers that have been in this conference. Pense nos pregadores que têm estado aqui nesta conferência. We're different shapes, Jeitões diferentes de ser, different sizes. tamanhos diferentes, We speak at different speeds. falamos num ritmo diferente. We have different characters and mannerisms. Nós temos um jeito diferente, um jeitão diferente, seus gestos, etc. Don't copy any speaker you hear. Não copie nenhum orador que você vê. Just be yourself. Seja você mesmo. Now, I only said all that because it was worth saying, Eu disse tudo isso porque vale a pena dizer and because people were still coming in. e porque as pessoas ainda estavam entrando. Now, if you can't remember where the book of Jonah is, Se você ainda não se lembra onde está o livro de Jonas, you know what to do. você sabe o que fazer. So please open the scriptures. Então abra as escrituras, por favor. We're going to have a reading from the book of God, Vamos ter uma leitura da palavra de Deus. the book of Jonah, Livro de Jonas, chapter 1, verse 17, capítulo 1, versículo 17 and then the whole of chapter 2. e o capítulo 2 inteiro. So let's hear the word of God, chapter 1, verse 17, and the whole of chapter 2. Então vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, Jonas 1, 17 até 2, 10. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. So Jonah was swallowed by a fish, Então Jonas foi tragado por um peixe. and then he was vomited out by a E fish. foi vomitado por esse mesmo peixe. Is that really true? Será que isso é verdade? Or is this book just a parable? Ou será que esse livro é uma simples parábola? Is this fish just a picture? Será que esse peixe é apenas um quadro de alguma coisa? Or did it really happen that Ou Jonah será- was swallowed by a Ou fish? será que ele foi literalmente engolido por um peixe? Many people have argued that the book of Jonah is just a picture story. Alguns têm dito, muitos têm dito que o livro de Jonas é apenas um quadro de alguma realidade. It's a bit like Pilgrim's Progress, they say. É como assim o peregrino, como o livro do peregrino. There are animals and there are people, but what's really important is the truth behind it. Onde há animais, há pessoas, mas o que importa ali é a verdade que está sendo comunicada. That's the way certain people argue. Algumas pessoas argumentam isso sobre Jonas. But there are some things we must remember. Mas há coisas que precisamos nos lembrar. We know from 2 Kings chapter 14 that Jonah was a real historical person. Nós sabemos a partir de 2 Reis 14:25 que Jonas foi um personagem real na história. Parables don't use real historical people. Parábolas não fazem uso de pessoas históricas. And what did Jesus say? E o que é que Jesus disse? The men of Nineveh will rise in the judgment with this generation and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and indeed a greater than Jonah is here. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. The Lord Jesus Christ, the Son of God, speaks about Jonah as a historical person. O Senhor Jesus Cristo fala de Jonas como um personagem histórico. He talks about the real repentance of Nineveh. Ele fala do arrependimento genuíno dos ninivitas. And he rebukes the people listening to him because they did not repent. E ele repreende com isso aqueles que o ouviam porque eles não se arrependeram. And all of that would make no sense if Jonah was just a parable. E nada disso faria qualquer sentido se Jonas fosse uma mera parábola. But there's something else you ought to know. Mas há uma outra coisa que vocês precisam saber. Men have sometimes been swallowed by fish. Amen? It's actually happened historically. Porque historicamente homens já foram engolidos por peixes. There is a species of shark. Há uma espécie de tubarão, In Latin it's called Carcharia. carchari no latim, It's better known as the white shark. mais conhecido como tubarão branco. Sometimes this fish is found in the Mediterranean Sea. Às vezes esse peixe se encontra no Mediterrâneo. It can be up to 10 meters long. E ele pode chegar a 10 metros de comprimento. And we know from science that there have been actually bigger species in the past. E nós sabemos pela ciência que houve espécies que eram ainda maiores no passado. In 1758, a sailor, Em 1758, um marinheiro britânico, fell overboard from his naval ship in the Ca- Mediterranean. caiu do seu navio no Mediterrâneo. Very British thing to do. Uma coisa muito britânica a se fazer. And to everyone's amazement, along came a shark E para o espanto dos que viram isso acontecer, As- veio um tubarão and swallowed him. e simplesmente o engoliu. The captain of the ship was a very quick-thinking man. O capitão do navio era um homem muito rápido de raciocínio. Immediately he shot a harpoon into the shark. E imediatamente eles atiraram um arpão nesse tubarão. The shark was probably a bit surprised by this É claro que o tubarão ficou surpreendido com aquilo. and was immediately sick. E imediatamente ele ficou... o estômago embrulhou. And out came the sailor. E aí, para fora veio aquele marinheiro. He was alive. Estava vivo, He was a bit smelly, estava um tanto cheiroso, but he had survived this experience. mas ele sobreviveu a essa experiência. The captain was a kind man. O capitão era um homem muito bondoso. He shot some more harpoons and killed the shark. Ele atirou outros arpões e acabou matando aquele tubarão. They brought it aboard and they dried it Eles trouxeram o tubarão a bordo e o secaram, por assim dizer, and they gave it to the sailor for a present. e deram àquele marinheiro como presente. He immediately retired from the Navy Imediatamente ele se aposentou da marinha and traveled around Europe with this 7-meter shark, e ele viajou através da Europa com esse tubarão de 7 metros, explaining what had happened to him. contando a história do que acontecera a ele. The white shark is quite an amazing animal. O tubarão branco é um animal muito impressionante. Sometimes in the stomach of the white shark, small horses have been found. Às vezes, dentro do estômago de tubarões brancos, pequenos potros já foram encontrados. On one occasion, they found a reindeer without any horns. Uma certa vez, eles encontraram um veado sem os chifres. And on another occasion, they found a man in a suit of armor.
A man in a suit of armor. Ok. E uma outra vez eles encontraram um homem vestido de uma armadura. I think that shark probably had indigestion. Eu creio que esse tubarão teve uma indigestão. So there's nothing impossible about the story of Jonah. Então não há nada de impossível com a história de Jonas. So now we come to chapter 2. Então agora nós chegamos no capítulo 2. In chapter 1, he was on his back. Capítulo 1, ele estava de costas. And I asked you a question. E eu fiz uma pergunta a vocês. Do you know what God wants you to know? Você sabe o que Deus quer que você saiba? And in chapter 2, he's on his knees. E agora no capítulo 2 nós o encontramos de joelhos. And I have another question. E eu tenho uma outra pergunta para você. Do you pray? Você ora? That's my title. Esse é o meu título de hoje. Do you pray? Você ora? So let's proceed with chapter 2. Vamos seguir no capítulo 2. I have 3 more questions now. Então eu tenho mais 3 perguntas para você nesta noite. And then when we've looked at these 3 questions, we'll look at one even bigger question. E depois que respondermos essas 3 perguntas, nós vamos olhar para uma pergunta ainda maior. Now here's my first question. Primeira pergunta. Do you have to be forced to pray? Você precisa ser forçado a orar? Look at chapter 1, verse 17. Capítulo 1, versículo 17. Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Jonas se encontra no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Then Jonah prayed. Então Jonas orou. Now Jonah hasn't prayed so far in this book. Nesse livro, Jonas não orou até essa altura. He's not talked to the Lord once. Ele nenhuma vez falou com o Senhor. He's talked to the sailors, Falou com os marinheiros. and those are the only words we've heard from his lips. Foram as únicas palavras que ouvimos dos seus lábios. But now you see he's been thrown into the sea. Mas agora ele foi lançado ao mar. The moment he hits the water, the wind stops. No momento em que ele bate na água do mar, o vento cessa. People in those days couldn't swim, As pessoas naquele dia não sabiam nadar. but people who can't swim usually manage to go under and come up a little bit. Quando as pessoas sabem nadar, elas costumam submergir um pouco, depois voltam à tona. And when he comes up a little bit, the sea is calm. Então, quando ele volta à tona, o mar já está completamente sereno. And now he's going down again. E agora ele começa a afundar de novo. And then he suddenly realizes something has happened to him. E alguma coisa acontece a ele que ele logo percebe. He's in a dark place, Ele está num lugar de trevas, a warm place, um lugar quente, por assim dizer, a smelly place, um lugar mal cheiroso, a place where he can nonetheless breathe. um lugar que ele só pode se lamentar. He knows that God is God. Ele sabe que Deus é Deus. God has arranged something extraordinary for him. Deus arrumou alguma coisa extraordinária para ele. And what else can he do now? E agora o que mais ele pode fazer? He's entirely in the hands of God. Ele está totalmente nas mãos de Deus. He doesn't try some form of animal psychology on the shark. Ele não tenta exercer uma psicologia ictíaca com o tubarão. You know, we have psychologists who talk to dogs. Nós temos psicólogos hoje em dia que falam com cães. Maybe there's a psychologist somewhere who talks to sharks. I don't Talvez know. haja até um psicólogo que fale com tubarões, eu não sei. But Jonah doesn't try and persuade the shark to take him to shore and vomit him out. Mas Jonas não arrasou com o tubarão para vomitá-lo na praia. This is a terrible experience. É uma experiência terrível. When I think about it deeply, it makes me shudder. Quando eu penso nisso, eu tremo. I hope I sleep tonight. Eu espero que eu durma hoje à noite depois de falar sobre esse assunto. What else can you do except pray in that situation? O que mais podemos fazer numa situação dessa se não orar? He has to be forced to pray. Ele tem que ser forçado a orar. Luther was an unconverted man. Lutero, ainda um homem não convertido, He was caught in a storm, do you remember? você se lembra da história? Ele foi pego numa tormenta. He'd never really prayed from the heart in his life, though he'd often said his prayers. Ele nunca tinha orado do fundo do seu coração em toda a sua existência, embora ele tenha feito muitas orações. And as the lightning crashed around him, Mas à medida que um relâmpago passou bem pertinho dele, for the first time, a heartfelt prayer went out. pela primeira vez uma oração do fundo do coração subiu aos céus. He prayed to the wrong person. Ele orou para a pessoa errada. He prayed to one of the saints. Ele orou para um dos santos. Help me! Socorro! But at least it was some form of prayer. For the first time, his heart was touched. Mas pelo menos foi uma oração do fundo do coração. Foi a primeira vez que seu coração foi tocado para orar. Sometimes people have to be put in a place where they're forced to pray. Às vezes as pessoas precisam ser colocadas em situações em que elas são forçadas a orar. The 10th of March, 1748, 10 de março de 1948 was an important day on the Atlantic Ocean. foi um dia importante no Oceano Atlântico. There was a terrible storm, Houve uma tormenta muito violenta. and on board that ship was a wicked young man. E a bordo de um navio havia um jovem muito perverso.
They went down into one of these deep valleys in the waves. Então eles mergulharam naqueles vales profundos entre as ondas. And even the captain was sure they would never come up again. E mesmo o capitão tinha certeza absoluta de que o navio não iria mais voltar ao alto de uma onda. But they came up, but there was a lot of water in the ship. Mas eles saíram daquela, mas havia muita água dentro do navio. The captain sent all the crew to the pumps to pump the water out. Então o capitão mandou todos os marinheiros para as bombas para tirarem a água do navio. And this wicked young man said, E aquele jovem perverso disse o seguinte: "If this will not do, the Lord have mercy on us." se isso não funcionar, que Deus tenha misericórdia de nós. And then he almost stopped before he could get to the pumps. E eles quase que pararam antes de chegar às tais bombas. The Lord, he said, mercy. E eles perguntaram para ele: o Senhor, misericórdia? He went to the pumps. Can there be mercy for me? E aí eles foram para as bombas dizendo: Deus, tendo misericórdia de mim. By the time evening came, the water has all gone. Quando chegou a noite, a água havia toda sido tirada do navio. And that man prayed every day from that day to the day of his death. E esse homem passou a orar todos os dias da sua vida, a partir daquele momento até a sua morte. He became one of the greatest preachers of his age. E ele se tornou um dos grandes pregadores da sua era. His name was John Newton. O nome dele era John Newton. And you sing his hymn. Você canta os hinos que ele escreveu. He wrote a few hundred hymns. Ele escreveu centenas de hinos. But you know, Amazing Grace, don't you? Vocês conhecem esse hino, não conhecem? I'm not singing anymore. Não vou cantar mais não. But he had to be forced to pray. Mas ele teve que ser forçado a orar. Isn't that sad? Não é triste isso? A prayerless heart is never a good sign. Um coração que não ora nunca é um bom sinal. I know a young couple, they started off quite well in their Christian married life. Eu conheço um casal que estava indo muito bem na sua vida de casados. Then they stopped reading the Bible together. E aí pararam de ler a Bíblia juntos. And then they stopped praying together. Pararam de orar. And then he stopped praying completely. E aí ele parou de orar completamente. And then a baby was born. E aí nasceu uma criança. Terrible thing for a baby to be born into a prayerless family. Que coisa terrível, uma criança nascer numa família que não ora. But there was something wrong with the baby. Mas havia algo de errado com aquela criança. I went to the hospital to see the couple and the baby. Eu fui ao hospital para visitar o casal e o bebê. The baby was tiny. O bebê era muito pequenininho. And into the top of his head, they had fixed a great big metal tap, a faucet. E em cima da cabeça dele eles tinham colocado como que uma torneira em cima do seu cérebro. That's a bad experience, isn't it? É uma experiência muito triste. No, it wasn't. It wasn't a bad experience. Não foi uma experiência ruim. Because from that day onwards, that couple have prayed again. Porque a partir daquele dia, aquele casal voltou a orar junto. And they're walking well with the Lord today. E hoje eles caminham bem, os dois juntos com o Senhor. Do you have to be forced to pray? Você precisa ser forçado para orar? Prayer is telling God everything you have on your heart. Orar é contar a Deus tudo que está no seu coração. Can I say that again? Eu vou dizer isso de novo. Prayer is telling God everything you have on your heart. Orar é contar a Deus tudo que está no seu coração. And if you don't do that, one of three things is true. E se você não faz isso, uma de três coisas é verdade. Either you're unconverted, Ou você não é convertido, because unconverted people don't pray from the heart. porque pessoas não convertidas não oram do fundo do coração. Or you're a backslider. Ou você é alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. You're far from the Lord and you'll never have any assurance as long as you stay as you are. E você, estando longe do Senhor, você nunca vai ter segurança estando na posição que você está. Or you're an apostate, Ou você é um apóstata, someone who knows the truth of the Christian faith, alguém que conhece a verdade da fé cristã, has claimed to be a Christian, já reivindicou ser um cristão, but has given it all up mas desistiu de tudo. and treats as false what they know to be true. E trata como falso aquilo que essa pessoa sabe ser verdade. But whichever way it is, whether you're unconverted or a backslider or an apostate, Então, se você é um não convertido, alguém que se desviou do Senhor ou um apóstata, if you're not a praying man or a praying woman, you're in deep trouble. se você não é um homem de oração, uma mulher de oração, você está tremendamente encrencado. But God in His kindness brings people often to the point where they're forced to pray. Porque Deus, na sua graça, traz as pessoas ao momento, aquela situação de vida que elas são forçadas a orar. And a prayer which is forced is better than no prayer at all. E é verdade que a oração que é forçada é melhor do que a não existência de oração. A pastor I know had a secret sin. Um pastor que eu conheço tinha um pecado secreto. He told me about it later. Mais tarde ele me contou. Then he had a terrible motorcycle accident. E aí ele teve um acidente terrível de motocicleta. It put him right. E esse acidente o aprumou de He vez. repented of his sin and prayed again.
Ele se arrependeu do seu pecado e voltou a orar. Illness brings people to pray. As doenças trazem as pessoas à oração. Bereavement brings people to pray. Os lamentos trazem as pessoas à oração. Once when I was burying a woman, Quando eu estava sepultando uma senhora, standing next to the grave was a young man, ao lado daquela sepultura estava um jovem, and on either side of him were two strong prison guards. e do lado dele havia dois guardas de penitenciário, os dois muito fortes. He was a violent young man. Ele era um jovem violento, He'd been in prison some time. ele já havia estado preso há algum tempo. Then his mother died suddenly, E aí de repente a sua mãe morre, and he was allowed to come to the funeral. e permitiram que ele comparecesse ao funeral. As he saw the coffin going into the ground, E à medida que ele viu aquele caixão sendo sepultado, he cried like a baby ele chorava como um bebê. and prayed, E aí ele orou. and was converted at his mother's funeral, E ele se converteu no funeral da sua mãe. and has served the Lord these past 30 years. E tem servido ao Senhor nos últimos 30 anos. But he had to be forced to pray. Mas ele teve que ser forçado a orar. Disappointment causes people to pray. Desilusões levam as pessoas a orar. Some people are disappointed with their marriages, São pessoas desiludidas com seu casamento, disappointed with their children, desiludidas com os filhos, disappointed with their career, com a sua carreira, disappointed with their church, desapontadas com a igreja que disappointed with frequentam, themselves. desiludidas consigo mesmas. God visits some people with unemployment. It's his kind gift to them. Talvez pessoas que estão desempregadas, isso pode ser o presente de Deus para elas, To make them pray. para fazê-las orar. Some people fall into debt. Pessoas entram em tremenda dívida financeira. Some people wake up in the night with burglars in the house. Pessoas acordam à noite com assaltantes dentro da sua residência. Some people have terrible loss. Algumas pessoas têm perdas inestimáveis. Some lives are visited with uncertainty. Algumas vidas são visitadas pela incerteza. And God rules everything. E Deus reina sobre todas essas coisas. And these are his kind but hard providences E essa é a sua providência tranquila, porém muito eficaz, to give you the greatest blessing which you can have on earth, para dar a você a maior bênção que você pode ter na terra, which is a praying heart. que é um coração que é voltado à oração. Now here's my second question. Minha segunda pergunta para você nesta noite. Do you know that you can pray to the Lord from anywhere? Você sabe que você pode orar ao Senhor de qualquer lugar? Verse 1. Versículo 1. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish's belly. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Do you know you can pray to the Lord from anywhere? Você sabe que você pode orar ao Senhor de qualquer lugar? That's true geographically. Isso é verdadeiro quanto à geografia. Do you remember, you people, you're in the Mediterranean Sea? Lembre-se que vocês representam o Mediterrâneo aqui. I don't know where he was in the Mediterranean Sea. Eu não sei onde ele estava no Mediterrâneo. I'm sure he didn't know. E ele também não sabia. I don't know how deep down he was. Eu não sei quão profundo ele estava no Mediterrâneo. But from there he prayed. Mas dali ele orou. You can pray from anywhere. Você pode orar de qualquer lugar. Abraham prayed in the desert. Abraão orou do deserto, So did Isaac. assim como fez Isaac, So did Jacob. assim como Jacó. Solomon prayed in the temple. Salomão orou no templo. The tax collector prayed in the synagogue. O coletor de impostos orou na sinagoga. Cornelius prayed in a house. Cornélio orou em casa. The disciples prayed in a boat. Os discípulos oraram num barco. Jesus prayed in a garden. Jesus orou no jardim. And you can pray anywhere. E você pode orar em qualquer lugar. And you can pray here. E você pode orar aqui. And you can pray right where you're seated. Você pode orar aí onde você está sentado. And if you're touched by any of the messages, E se você for tocado por qualquer das mensagens, you don't have to leave your seat to have dealings with God. você não tem que sair do seu lugar para lidar com aquela situação diante de Deus. You can pray in your room. Você pode orar no seu quarto de hotel. There are no holy places, Não há locais sagrados para se orar, because all places are holy. porque todos os locais são sagrados. Because in God we live and move and have our being. Porque em Deus nós nos movemos, nós existimos, nós temos o nosso ser. And He is not far from each one of us. E Ele não está longe de qualquer um de nós. He is nearer to us than our hands or our breathing. Ele está mais próximo do que as nossas mãos ou o nosso próprio fôlego. He is nearer to us than we are to ourselves. Ele está mais próximo de nós do que nós estamos de nós mesmos. But what's true geographically is also true spiritually. Mas o que é verdadeiro em termos geográficos também é verdadeiro em termos espirituais. Now think about Jonah. Pense em Jonas. He's disobedient. Ele é desobediente. God said go east and he's gone west. Deus diz para ele para o leste, ele vai para o oeste. God said go on the land and he's gone on the sea. Ele diz vá para uma terra e ele vai para o mar. God said go and preach and he went and slept. Deus diz vá pregar e ele foi dormir. But you can pray to the Lord from there
Mas você pode orar a Deus dessa situação. He's got a bad attitude. Ele tem uma atitude errada. He doesn't want to see the wicked Assyrians spared. Ele não quer ver aqueles ímpios dos ninivitas poupados por Deus. He'd rather see them wiped out by the judgment of God. Ele gostaria de vê-los completamente aniquilados pela ira de Deus. There's not much right about him, is there? Não há coisa muito boa a respeito dele. But I have a favorite verse in the Bible. Mas eu tenho um verso predileto na Bíblia. I used to tell people, don't ever have a favorite verse, just love the whole of the Bible. Eu dizia para as pessoas, não tenham um versículo predileto, amem a Bíblia toda. But I was a hypocrite, Mas eu era um hipócrita. because I have a favorite verse. Eu tenho um versículo predileto. Listen. Ouçam. He arose and came to his father. Ele se levantou e veio ao seu pai. But when he was still a great way off, Mas quando ele ainda estava à distância, vindo ainda longe, his father saw him quando seu pai o avistou and had compassion e compadecido dele, and ran correndo, and fell on his neck o abraçou and kissed him. e o beijou. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? When he was a great way off. Quando ele estava ainda muito distante. You can be in a Christian conference Você pode estar numa conferência cristã como esta and be a million kilometers away from God spiritually. e estar espiritualmente 1 milhão de quilômetros de Deus. Are you like that? Você é assim? Is there one person like that? Existe uma pessoa assim aqui hoje? Is it you? É você? You can pray to the Lord from there. Você pode orar ao Senhor de onde você está. The Lord doesn't say, improve first. Deus não diz para você, melhore primeiro. He doesn't say, get your act together. Ele não diz, aprume-se primeiro. It's enough that you face in the Father's direction. É o suficiente você olhar na direção do Pai. And when you're a great way off, E quando você está bem distante dele, so far that you don't know how far it is, tão distante que você não consegue nem medir a distância, you'll find He's running towards you. você vai perceber que ele está correndo em direção a você He'll embrace you. e dando um abraço em você. He'll kiss you. Ele vai beijar você. And His first words to you will be, E as primeiras palavras dele a você serão, my son. meu filho. That's the gospel that we preach. Esse é o evangelho que nós temos para pregar. There's a way back to God from the dark paths of sin. Há um caminho de volta a Deus por todo o estrago que o pecado fez. There's a door that is open and we may go in. Há uma porta que está escancarada e por ela nós podemos entrar. At Calvary's cross is where we begin. Nós começamos lá na cruz do Calvário. When we come as sinners Quando nos aproximamos dela como pecadores. to Jesus, Quando nos aproximamos de Jesus. you can be restored this evening. Nesta noite você pode ser restaurado. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. And however long you've been away, E não importa quanto tempo você tem estado longe do and however Senhor, bad it's been, não importa quão ruim tem sido, and whatever you've done in the far country, não importa o que você fez na terra distante, you can be completely reconciled to God now. você pode ser completamente reconciliado a Deus, com Deus, agora. And here's my third question. E aqui vem a minha terceira pergunta para você. Do you realize Você percebe that however well you pray, que não importa quão bem você ore, God will not allow you to stop walking the path of duty? Deus não permitirá que você pare de caminhar naquela jornada de dever seu. So Jonah's been a long way from God. Jonas tem estado bem distante de Deus. I'm just finding Jonah again. Here we are. Look at verse 10. Veja o versículo 10. The Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Chapter 3, verse 1. Capítulo 3, versículo 1. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Jonah doesn't want to go to Nineveh, Jonas não quer ir a Nínive, but God has met him. mas Deus se encontrou com ele. Does that mean now, because he's forgiven, he won't have to go to Nineveh? Isso significa que, já que ele foi perdoado, ele não precisa mais ir a Nínive? The first thing God says to him once he's restored is this. A primeira coisa que Deus diz para ele, depois dele ser restaurado, é o seguinte. All right, Jonah, you wouldn't go, Jonas, você não queria ir, but go.
Mas agora vá. Maybe you've not been very submissive to your husband recently, Talvez você não esteja sendo muito submissa a seu esposo ultimamente. but you've been with God in the secret place. Mas você tem estado com o Senhor em secreto. You've confessed it all to the Lord. Você já confessou tudo ao Senhor. You're walking again with the Lord. Você está novamente caminhando com o Senhor. And you know what you're going to have to do now? Sabe o que você vai ter que fazer agora? You're going to have to be submissive to your husband. Você vai ter que ser submissa a seu esposo. And maybe you've not been loving your wife as Christ loved the church. E talvez você não esteja amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. You've made no sacrifices for her. Você não tem feito sacrifícios por ela. You've broken promises to her. Você tem falhado com as promessas feitas a You ela. haven't shown her the affection that a Christian husband should. Você não tem mostrado para ela o afeto que um marido cristão deveria mostrar. You've not cultivated her spiritual life. Você não tem cultivado a vida espiritual dela. But you've talked to the Lord about all that. Mas você tem conversado com o Senhor a respeito de tudo isso. And it's all forgiven. E tudo já está perdoado pelo Senhor. And now you're going to have to look your wife in the eye Agora você vai ter que olhar no olho da sua esposa and say, darling, I got it wrong. e dizer, querida, eu fiz a coisa toda errada. And now with God's help and your help, I'm going to get it right. Agora, com a ajuda do Senhor e a sua ajuda, eu quero fazer as coisas The certas. fact that you've had dealings with God in the secret place O fato de você ter lidado com Deus naquele lugar secreto de oração does not mean that God's going to let you off the hook when it comes to duty. não significa que Deus vai te dispensar daquilo que você deve fazer. So some of you are still waiting to be baptized. Alguns de vocês estão aguardando o batismo. There was a man like that in Spurgeon's church. Havia um homem assim na igreja de Spurgeon. Spurgeon said, why haven't you been baptized? He asked him, why haven't you been baptized? E Spurgeon perguntou para ele, por que você não foi batizado ainda? Well, I'm thinking about it, says the man. E aquele homem respondeu, eu estou pensando no assunto. How long have you been thinking about it? E por quanto tempo você tem pensado no assunto? About 40 years. 40 anos. Why so long? Ele disse, por que há tantos anos? Well, it says in the Bible, he who believes will not make haste. He who believes will not make haste, will not hurry. Ok. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, não há como traduzir isso, não terá pressa, seria literalmente a ideia. Did they get that? Okay, I guess. right. So when you've talked to the Lord about it, Então, quando você conversar com o Senhor acerca de qualquer coisa, you'll still have to do what you've been delaying all this time. você ainda terá que fazer aquilo que você vem procrastinando esse tempo todo. One of the signs of a prayerless heart is that people keep away from a prayer meeting. Um dos sinais de um coração que não ora é que as pessoas se mantêm longe das reuniões de oração. And one of the signs that the heart is praying again is that you want to pray with others, E um dos sinais de um coração que ora é que você quer orar com outros, but you don't like the thought of going to the prayer meeting. mas você não gosta de pensar em ir para uma reunião de oração. It's a whole evening every week, É uma noite inteira que a gente gasta toda semana. and you've talked to the Lord about it, E você fala com Deus a esse respeito. and your neglect has been forgiven. Então a sua negligência foi perdoada. So your church will see you next week at the prayer meeting. Então na próxima semana a sua igreja verá você presente na reunião de oração. And there are some things which are not in the Word of God, E há algumas coisas que não estão na palavra de Deus, but your conscience is speaking to you about it. mas a sua consciência tem falado a você a esse respeito. It is never safe to violate your conscience. Nunca é seguro você violentar a sua consciência. And you've been violating your conscience for months and months, maybe in a particular area. Se você vem violando a sua consciência meses a fio numa certa área, And in the mercy of God, you've now talked to the Lord about it. e na misericórdia de Deus agora você compartilhou, conversou com o Senhor sobre isso. You're not now free to violate your conscience again. Você não é por isso livre para violar novamente a sua consciência. Whatever is not of faith is sin. Aquilo que não provém de fé é pecado. Whatever you can't do with a good conscience may not be sin to others, but it's sin to you. O que você não puder fazer com uma boa consciência pode não ser pecado para os outros, mas é pecado para você. It's not enough to talk to the Lord about it. Não basta simplesmente falar com o Senhor a esse respeito. You must do that and be restored. Você tem que fazer isso e ser restaurado. But then you must do what the Lord expects you to do. E aí você precisa fazer o que o Senhor espera que você faça. So there's 3 questions. Então, essas são as 3 perguntas. Do you have to be forced to pray? Você tem que ser forçado a orar. Do you know that you can pray to the Lord from anywhere? Você sabe que pode orar ao Senhor de qualquer lugar. And do you realize that however well you pray, you must still walk the path of duty? E você sabia que não importa quão bem você tem tratado um assunto em oração, você ainda tem que caminhar pelo trajeto da responsabilidade daquilo. Now 2/3 of the message is done.
Então, 2/3 da mensagem já foram. For the final third, we're going to look a bit more closely at chapter 2. O último terço da mensagem, vamos olhar mais de perto ao capítulo 2. Here's my big question. A minha grande pergunta é a seguinte: Can you see in chapter 2 everything that had to take place in Jonah's heart? você consegue vislumbrar no capítulo 2 tudo que teve que acontecer no coração de Jonas? Everything that had to take place for him to be restored from his backsliding. Para que ele fosse restaurado do seu fugir do Senhor? First of all, he realized that God really is God. Em primeiro lugar, ele reconheceu que Deus é realmente Deus. Think of his final sight as he went under the water. Imagine a visão última que ele teve quando ele afundou nas águas. Think of his thoughts as a fish swallows him and he doesn't drown. Imagine os pensamentos que passaram pela mente quando um peixe o engole e ele não se afoga. Think of the significance of verse 1. Olhe para a importância do versículo 1. Then Jonah prayed to the Lord, his God. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. And look at the significance of verse 8, E veja também a importância do versículo 8. where he realizes that God is God and idols are worthless. Quando ele diz Deus é Deus e ídolos não valem nada. You're never restored from backsliding until you have a sense of the godness of God. Você nunca será restaurado do seu desvio no trajeto, enquanto você não tiver um sentido de que Deus é realmente Deus. Every true spiritual experience brings home to us something of the godness of God. Todas as experiências como essa, elas acabam trazendo para nós a visão maravilhosa de que só Deus é realmente Deus. Isn't that what happened to you on the day of your conversion? Não foi o que aconteceu a você no dia da sua conversão? I sat on the back row of an upstairs balcony in a Baptist chapel. Eu estava numa igreja batista, na galeria, na última fileira. But as the preacher preached, Mas à medida que aquele pregador pregava, my whole soul and spirit was invaded with a sense of God. minha alma, o meu espírito foram invadidos com um sentimento, um senso da presença de Deus. Spiritual recovery always has that characteristic. O recobrar espiritual, a recuperação espiritual tem sempre esse tipo de sensação, de mecânica, digamos assim. And that's why he prays. E é por isso que ele orou. Verse 1. Versículo 1. Then Jonah prayed. Orou então Jonas. Verse 2. I cried out to the Lord. Na minha angústia clamei ao Senhor. Verse 4. I said, I've been cast out of your sight. Versículo 4, eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Verse 7. I remembered the Lord and my prayer went up to you. Versículo 7, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. He sees his smallness Ele vê a sua pequenez and the glory of God. e a glória de Deus em comparação com isso. And he realizes that without God, he is without hope. E ele reconhece que sem Deus, Verse ele não 2. tem qualquer esperança. Versículo 2, I cried out to the Lord because of my affliction. na minha angústia clamei ao Senhor. Verse 7. When my soul fainted within me, I remembered the Lord. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, versículo 7, eu me lembrei do Senhor. And he tells the Lord what he, the Lord, has done for him. E ele diz ao Senhor o que o Senhor fez por ele. And if you run your finger down verses 3, 4, 5, and 6, you'll see that's exactly what he's doing. E você vê, se você passar o seu dedinho aí nos versículos 3 a 6, é exatamente isso que ele está fazendo. You brought me into the fish's belly. O Senhor me colocou no ventre do peixe. Your waves and your billows went over me. As suas vagas, as suas ondas passaram sobre mim. You caused the weeds to wrap around my head. O Senhor fez com que as algas se enrolassem na minha cabeça. You saved my life. O Senhor salvou a minha vida. You are my God. O Senhor é o meu Deus. And he's talking to the Lord about what the Lord has done for him. E ele está falando ao Senhor do que o Senhor fez por ele. I love chapter 2. Eu amo o capítulo 2. Jonah turns his back on God. Jonas volta as costas para Deus, He runs away from God, foge de Deus, but finds that whichever way he runs, God is still facing him. e ele continua correndo e de repente ele vê que Deus ainda está de frente para ele. That's what happened to Paul. Isso é o que aconteceu com Paulo. Paul was running down that Damascus road. Paulo estava correndo naquele caminho de Damasco, He turned his back to Christ. voltou as costas para Cristo. But who did he meet facing him? E quem é que ele se encontra, com quem ele se encontra face a face? Christ. Cristo. We turn our back on him, Nós viramos as costas para ele, but he's facing us all the time. mas o tempo todo ele está olho no olho conosco.
That's grace. Isso é graça. I was pastor for many years of a French-speaking church. Eu fui pastor durante muitos anos de uma igreja de fala francesa. And one day into that church in Switzerland came a young lady. E um dia, naquela igreja na Suíça, entrou uma moça. She was English. Ela era inglesa, She spoke very little French. falava pouco francês, But she had come to our congregation. mas ela veio para a nossa congregação. My first question was my normal sort of question. Então a primeira pergunta foi aquela pergunta de sempre: I said, what brings an English girl like you to Switzerland? o que faz uma garota inglesa como você vir fazer na Suíça? John Marshall, she said. Ela disse John Marshall. Now that doesn't mean anything to you. Isso não significa nada para você. But John Marshall was one of our great Calvinistic preachers Mas John Marshall foi um dos nossos grandes pregadores calvinistas, who preached not only every week in his church, que não apenas pregava semanalmente na sua igreja, but for nearly 50 years he preached every week in his local market. mas durante 50 anos ele pregou todas as semanas in the market, In the markets, yeah. no mercado. You never got a more bold preacher than John Marshall. Nunca houve um pregador mais ousado do que John Marshall. He preached with such force that even the rats ran away. Ele pregava com tal força que até os ratos fugiam. She said, I cannot stand the preaching of John Marshall. Ela disse: eu não aguento essa pregação de John Marshall. My parents go to his church. Meus pais frequentam a igreja dele. I can't take it anymore. Eu não aguento mais ouvi-la. So I've come to Switzerland Então eu vim para a Suíça, because I find now that I can't live without that preaching. porque agora eu descobri que eu não consigo viver sem aquela pregação. Isn't that strange? Não é estranho? She ran away from preaching Ela fugiu da pregação and then suddenly found that what she wanted was preaching. e aí ela descobre que o que ela queria era pregação. And the Lord met her in a far country. E Deus encontrou-se com ela num país distante. I've got a better story than that one. Tem uma história melhor do que essa. Look at this great map behind me. Esse grande mapa que está atrás de nós. Do you know where Canada is? Sabe onde é que fica o Canadá? You don't? Não sabe? It's bigger than the United States. You should know where Canada is. Você deveria saber, porque é maior que os Estados Unidos. Canada is British. Canadá é britânico. Sort of. Mais ou menos. A young man I know in Canada ran away from God. Um jovem no Canadá, um jovem canadense, fugiu do Senhor. Can you think of anything worse, he said. Você pode pensar em alguma coisa pior, ele disse. My dad is a pastor. Meu pai é pastor. I'll go to Europe. Eu vou fugir para a Europa. But when he got to Europe, he looked on the map. Mas quando ele chegou na Europa, ele olhou no mapa. He thought Europe was dangerously close to Canada. Ele achou que a Europa era perigosamente próxima demais do Canadá. I think I better go to India, he said. Ele disse: eu acho que eu vou para a Índia. I'll sleep on the beaches like all the hippies do. Eu vou dormir nas praias como fazem os hippies. So off to India he went. Então ele foi para a Índia. And eventually he found a beach where he could sleep. E ele encontrou uma praia onde ele pudesse dormir. And sure enough, there were people from all over the world sleeping on the beach, E havia gente de toda parte do mundo dormindo naquela praia. all trying to get away from the West and from the rat race. Todo mundo tentando fugir do Ocidente, dessa loucura que é o Ocidente. So he found a patch on the beach and lay down to sleep. Então ele achou um espaçozinho na praia, deitou para dormir. And the voice next to him said, I've never seen you here before. E aí uma voz ao lado dele disse: eu nunca te vi aqui antes. Let me introduce myself, said the voice. Deixa eu me apresentar a você. I'm a Christian from the United States. Eu sou um cristão dos Estados Unidos. And that one conversation led to one conversion. E essa única conversa, conduziu à conversão daquele jovem. And the young man is today not only back with the Lord, E esse jovem não só está de volta com o Senhor hoje, he's back in Canada as a ele pastor. está no Canadá, pastoreando. Isn't God good? Deus faz essas coisas. You run away from him, Você foge dele, but it's like chasing a child around the house. Have you ever done this? é como correr atrás de uma criança dentro de casa. Você já fez isso? I love terrifying children Eu gosto de amedrontar as crianças. so that they scream and run away. Elas gritam e saem correndo. I've done it all over the world. Eu já fiz isso em toda parte do mundo. But after a little while, you work out where they're going to run. After a little while, you work out where they're going to run. Durante um tempo você fica imaginando para onde elas fugirão. And you chase them, E você corre atrás delas. And they run. E elas correm. and you go around another E way, você vai por um outro caminho. and they run straight into your open E elas arms. correm direto para os seus braços. And they're comforted from their terror E elas são confortadas do seu terror by the very person that they're terrified of. pela própria pessoa de quem elas estão aterrorizadas. You try it, it's a good hobby. Tente isso, é uma diversão muito gostosa. And it's God's hobby.
E também é a diversão de Deus, digamos assim. If you're unconverted here tonight, Se você hoje à noite está aqui e não é convertido ao Senhor, almost certainly in a group of this size there are unconverted people. com toda certeza, num grupo deste tamanho, há pessoas aqui não convertidas. Your greatest problem is not yourself. O seu grande problema não é você mesmo. Your greatest problem is God. O seu grande problema é Deus. God. Deus. You cannot escape God. Você não consegue fugir de Deus. He made you, Ele foi quem fez você. and He will judge you. E Ele vai julgar você. And you're running away. E você está fugindo But dele. God is so kind Mas Deus é tão bondoso that He stands on your path. que Ele fica no seu caminho. And maybe He's brought you to this conference E talvez Ele tenha trazido você a esta conferência, so you can run straight into His arms. para que você possa correr direto para os braços And dele. you'll find those strong arms of which you're so afraid Você vai descobrir que aqueles braços fortes de quem você tem tanto medo are filled with eternal love, kindness, and forgiveness. estão cheios de eterna misericórdia, amor, perdão por você. And that was Jonah's experience completely. E essa foi a experiência completa de Jonas. So as Jonah prays, he's conscious that he's in the arms of God. Então, à medida que Jonas ora, ele fica consciente de que ele está nos braços do Senhor. Verse 2, Versículo 2. I cried out to the Lord because of my affliction, and He answered me. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Verse 7, Versículo 7. when my soul fainted within me, I remembered the Lord, Quando desfalecia a minha alma dentro de mim, eu me lembrei do Senhor and my prayer went up to you into your holy temple. e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. And so Jonah dedicates himself again to the service of God. Então Jonas se dedica novamente ao serviço do Senhor. Look at verse 9. Veja o versículo 9. I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. Com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. O que votei, pagarei. A salvação, ao Senhor pertence a salvação. And so he's restored, Então ele é restaurado. and the fish vomits. E o peixe o vomita. And spiritually and geographically, he's back where he started. Então, espiritualmente e geograficamente, ele está de volta aonde ele começou. And the life story of Jonah can now begin again. E a história da vida de Jonas pode recomeçar. He's not a perfect man, Não é um homem perfeito, as we're going to see. como o veremos. He's walking with God, Está andando com Deus. but he's not walking with God as close as he can. Ele está andando com Deus o mais próximo que ele consegue nesse momento. But his repentance is real, even if it's not perfect. Mas o arrependimento dele é genuíno, mesmo que não seja perfeito. And it's important as I close that we get this distinction. E é importante, ao terminar, que nós façamos essa distinção. His repentance is real, even if it's not yet perfect. O arrependimento dele é real, mesmo que ainda não seja perfeito. It's like the obedience of any Christian. É como a obediência de qualquer cristão. Our obedience, if we're true Christians, is real, A nossa obediência, se somos verdadeiros cristãos, But it's- ela é real, but it's not perfect. mas ela não é perfeita. Now, my wife and I, as you know, brought up a family of boys. Como vocês sabem, minha esposa e eu criamos uma família de meninos. Boys are not like girls. Meninos não são como meninas. Girls are intelligent. Girls aren't. Yeah. Meninas não são inteligentes. But because of this great wave of testosterone that rushes through us 1 month after conception, Por causa de desculpe, as meninas são inteligentes, eu troquei a ideia. Por causa dessa testosterona que toma conta de nós depois da concepção, all boys and men have been born brain damaged. todos os meninos, todos os homens nasceram com dano cerebral. So, ladies, you are the super race. Então, senhoras, mulheres, vocês são as super pessoas. And men and boys, we're just thick. Então, homens, meninos, rapazes aqui, nós, ó, So we estamos com brought, nada. so we brought up a family of boys. Então nós criamos uma família de meninos. Now we have a rule in our house. Agora nós temos uma regra na nossa casa. You may not go to bed Você não pode ir dormir until you have cleaned your shoes. Cleaned your shoes. até você ter limpado o seu sapato. That's the rule. You cannot go to bed until you've cleaned your shoes. Não pode dormir antes de ter limpado o sapato. Some of you get no sleep. Alguns de vocês não conseguiriam dormir. So every night the boys would clean their shoes. Toda noite eles lá limpando o sapato. Now, why am I telling you this? Por que eu estou contando isso? I'd say, John, clean your shoes. Eu digo, John, vai limpar seu sapato. Okay, Dad. Tudo bem, pai.
So the boy cleans the shoes, Então ele limpa os sapatos. and now you have to clean the boy. Agora você tem que limpar o rapaz. Because there is polish everywhere. Porque ele está com graxa por todo lado. Polish in the ears. Até na orelha. You know, thick black polish. Aquela graxa preta, grossa. One of our boys kept his pajamas clean, Um dos nossos filhos, ele conseguia manter o pijama limpo. but I don't know how he did this. Eu não sei como ele conseguia. There was polish on his chest, Mas havia graxa no peito dele. frequently. Frequentemente. Now here's my question. Minha pergunta é a seguinte. When I say to John, clean your shoes, Quando eu digo para o John, vai limpar seu sapato. and he goes off and does it, E ele vai e limpa o sapato. is his obedience real? A obediência dele é real? Yes or no? Sim ou não? Is his obedience perfect? A obediência dele é perfeita? And that's the way it is with Jonah. É assim que é com Jonas. His repentance is real. O arrependimento dele é genuíno. He's sorry and he's met the Lord again. Ele está arrependido, ele voltou a se encontrar com o Senhor. But he's got more repenting to do Mas ele ainda tem mais arrependimento por acontecer. because his repentance is not yet perfect, Porque o arrependimento dele ainda não é perfeito, like all of us. como todos nós. Repentance happens on the first day of our Christian life, O arrependimento acontece no primeiro dia da nossa vida cristã. and it happens every day afterwards. E ele acontece todos os dias depois disso. So we'll see what happens next. Então nós veremos o que vem a seguir. God willing, we'll sleep the night. Se Deus quiser, dormiremos uma boa noite de sono. We won't dream about sharks Não vamos sonhar com tubarões or shoe polish. ou engraxar sapato. And we'll come back in the morning to chapter 3. E nós voltaremos pela manhã ao capítulo 3. Let us pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you for your great tenderness. te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Pai tenro, We are all sinners. terno para conosco, somos pecadores. We thank you that you receive us in Jesus Christ. Te agradecemos porque Tu nos recebes em Cristo Jesus. And that for every believer, our sins are put to Christ's account. E como crentes, todos nós crentes, os nossos pecados são creditados na conta de Jesus. And his righteousness is put to our account. E a justiça dele é creditada em nós ou para nós. And we're not accepted on the ground of our own performance, Nós não somos aceitos com base no nosso próprio desempenho, but we're accepted because of who Jesus Christ is and what he's done. mas nós somos aceitos pelo Senhor por quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Oh Lord, give spiritual life and new birth to the unconverted people present. Pai, dá vida nova, dá um novo nascimento para aqueles que aqui estão e que ainda não são convertidos. Restore the backsliding heart of every one of us. Restaura, ó Pai, aquele coração que se desvia, que está presente em cada um de nós. Give us real repentance every day. Dá-nos arrependimento genuíno todos os dias. And take us under your care for the night ahead. E, ó Pai, cuida de nós nessa noite que está diante de nós. And bless us because we cannot bless ourselves. E abençoa-nos, ó Pai, porque nós não podemos abençoar a nós mesmos. We pray in the name of our Lord and Savior, Nós Jesus oramos Christ. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.